Bem, eu estou recebendo na manhã de hoje a visita do pessoal da ADAT, Associação dos Amigos dos Animais aqui de Tupã-Ciretã, através da secretária da ADAT, a Danusa Escapim, que nos visita e nos oportuniza a ampliar um pouco mais informações sobre essa instituição, que a gente não cansa de elogiar aqui da abnegação, da dedicação de seus fundadores e associados, que tentam de múltiplas maneiras auxiliar os animais aqui na Terra da Mãe de Deus. E mais um ano que a entidade consegue exercer as suas atividades. A Danusa nos visita aqui para a gente falar um pouquinho deste ano da ADAT, dos projetos que eles têm, algumas orientações aí para os donos dos animais nesse período do ano, enfim, a gente traz mais detalhes com ela mesmo. Danusa Escapim, bom dia, como é que está, amiga? Tudo bom, querida? Bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. Agradeço novamente o espaço que a gente está tendo para poder colocar como foi o nosso ano, o que foi feito e o que a gente está planejando para o ano que vem. Aliás, a gente sabe que mais um ano que vocês vencem superando todas as dificuldades e remando contra a maré, né? Com todos os esforços aí para que a ADAT continue a existir. Para quem não está bem lembrado, Danusa, nos descreva o que a ADAT tem como objetivo, qual é a função dela, por que vocês criaram essa associação? Bem, Miguel, ao longo desses 2 anos que a gente está trabalhando, a nossa função realmente mudou bastante. Porque logo que tu cria uma associação, você pensa em fazer muita coisa. E daí você vê que você depende do dinheiro, né? Você depende não só do dinheiro, você depende de voluntários também. E quando a gente criou, a gente pensou em salvar o mundo dos cachorros, dos gatos, mas só que não foi bem assim, né? Então o nosso objetivo hoje é a gente dar assistência às pessoas que nos procuram em relação a maus tratos, em relação a encaminhamento de animais doentes. E a nossa função específica agora, atualmente, a gente está atendendo cães que estão doentes, que não têm dono e que estão abandonados na rua. Essa é a nossa função atualmente. Uhum. Então, o cachorro está bem, tem vizinhos alimentando, tem pessoas dando água e ele está bem, ele continua na rua. Nós não temos condições de recolher todos. Até porque tem alimentação, tem medicação, né? Tem as vacinas, tem o funcionário que a gente paga. Agora, graças a Deus, a gente consegue manter um funcionário lá para manter as baias limpas, manter a medicação dos cachorros em dia. Então, isso aí, essa atualmente é a nossa função, é recolher os doentes que não têm dono em situação realmente de vulnerabilidade. Porque filhotes também a gente pede assim, a gente recolhia muitos filhotes. E a gente sabe que é mais fácil doar filhotes do que cachorros adultos, né? Uhum. Mas o que acontece? A gente teve um problema de parvovirose lá na associação. E a parvovirose a gente sabe que não é de um dia para o outro que tu elimina o vírus. Então, filhotes a gente não está recolhendo. Então, o que a gente pede? A gente pede que as pessoas acolham, que as pessoas cuidem, nos mandem foto, a gente coloca no Face, a gente tem a nossa página da ADAT, a gente coloca as fotos lá até os animaizinhos serem adotados, né? Infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo. Muitas vezes as pessoas colocam um recado na nossa página, às vezes eu não estou em Tupã-Ciretã, eu visualizo, que a gente tem acesso acesso em qualquer parte do mundo, a gente tem acesso à nossa página. Então, a gente visualiza e a gente não consegue responder na hora. Então, quando a gente responde, a gente dá orientação, a gente nunca deixou ninguém sem uma resposta, nenhum sim, nenhum não. Né? Agora, o nosso objetivo hoje, especificamente falando assim, sinceridade para o Miguel, o que a gente está conseguindo fazer é isso. Perfeito. Quem compõe hoje a ADAT? Você é secretária, né? O Everson é o presidente. Isso, nós temos uma diretoria. Nós temos o Everson, que é presidente, nós temos a Larissa Gutierrez, que é a vice-presidente, nós temos o José Fábio, que é o nosso tesoureiro, nós temos a Viviane, que trabalha contigo aqui na rádio, que é a nossa assessora jurídica, né? E nós temos um conselho fiscal. E eu trabalho como secretária. Mas assim, Miguel, a gente está tendo... esse ano a gente aumentou 2 pessoas que estão nos ajudando. Que é a Tânia, que retornou ao Tupã-Ciretã, né? E a Viviane, que engajou conosco na causa. E os problemas judiciários, os problemas que a gente tenha que dar orientação em relação a fórum, a boletim de ocorrência, a Viviane nos auxilia.
Então a gente adquiriu mais 2 membros que estão trabalhando junto. Ótimo. Bom, vocês precisam tanto de voluntários quanto de recursos financeiros. Quem está auxiliando, quem está fazendo vocês se sustentar financeiramente hoje? Isso. Eu posso te dizer assim, ó. Eu não sei de onde às vezes surge, mas surge. A gente tem conseguido honrar os compromissos que a gente tem. Quais são os compromissos? Nós temos um funcionário, o Mica, que trabalha lá na associação. Ele fica das 9 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Isso de segunda a sexta. Feriados ele vai das 2 às 5 e sábado e domingo também. Então, assim, a gente tem o salário do Mica que a gente paga. Felizmente, a gente tem o José Fábio, que é bem relacionado. Ele tem algumas amigas dele que nos comparecem financeiramente todo mês, que somam a um valor que a gente recebe de uma pessoa de fora. Tem uma senhora de Brasília que eu não fui autorizada a passar o nomezinho dela. Eu só vou dizer que é a Dona Chica. A Dona Chica nos manda mensalmente R$350 para somar para a gente pagar o nosso funcionário. Então, somando esse dinheirinho dela, mais o dinheiro das amigas do José Fábio, que comparecem mensalmente. Aí um passa na rua, Danuzi, vou te dar R$20. A Tânia, vou te deixar aqui 10 para ajudar. A gente consegue juntar o salário e pagar o salário do mês do funcionário. Esse mês passado a gente conseguiu pagar o 13º, tudo certinho, todos os encargos. Tá ótimo. E em relação a outras, a gente tem os sócios. Né? Até eu estou aqui também para explicar a questão dos sócios. Atualmente, já faz, eu acho que uns 5, 6 meses que nós estamos sem cobrador. Né? A gente tentou várias pessoas, só que tem que ser um trabalho, eu digo voluntário, porque a gente paga 20% do valor que é arrecadado. É mínimo, né, Miguel? Então, assim, teria que ser... É um trabalho voluntário. É só um valor simbólico que a gente paga para a pessoa. Mas, felizmente, assim, já surgiu. Essa semana eu estou indo conversar com uma pessoa, acho que vai dar certo para ser o nosso cobrador. Então, essa fonte de recursos que a gente tem, que são os sócios, a gente não está tendo há um bom tempo. Né? E tu sabe que tem que ser uma pessoa de confiança, tem que ser uma pessoa que tenha uma boa conversa, porque tu pede o dinheiro da mensalidade, aí tu diz, quem sabe, né, tu ajuda mais um pouquinho. Então tem que ser uma pessoa que se desdobre bem. Mas felizmente eu já estou com uma pessoa que eu vou conversar essa semana. Outros recursos. Prefeitura a gente não está tendo auxílio, né, porque a gente sabe da crise que o país está atravessando. A gente nem vai criar polêmica, né, entre dar uma caixa de leite para uma criança e uma caixa de leite para um cachorro. Você sabe quais são as escolhas. Cada um tem as suas escolhas, nós temos as nossas, mas eu acho que a gente tem que evitar certas polêmicas. Né? Então a gente não procurou a prefeitura, eles nos auxiliaram muito. O ano passado e no início do ano a gente teve auxílio da prefeitura em questão de ração, só que depois não teve mais condições. A gente sabe que eles não tiveram mais condições, não porque não quisessem, realmente não tinha fundos. Outros recursos, eu não sei, o Everson às vezes diz, Danuzi, nós temos tal coisa para fazer, vamos fazer, dinheiro aparece. Aí esse ano a gente fez uma rifa, agora há poucos dias nós sorteamos uma cesta, a gente tirou um certo valor. E a gente pega as rações ali na Agropecuária Garbim, que é um baita parceiro, ele não nos cobra juro. Conforme vai entrando recursos, a gente vai dando. A gente recebeu um valor também de uma entidade. Então, tudo a gente vai repassando, que a gente vai somando, a gente vai repassando ou para ração ou pagando medicação. As nossas fontes seriam essas. Doações, muitas doações. Bom, nós estamos encerrando o 2016. 2017, vocês têm algum planejamento diferenciado? Tem algum objetivo a mais? Ou vão manter essas atividades até uma nova avaliação? Enfim, como é que vai ser 2017? Olha, Miguel, a gente se reuniu agora há poucos dias. E a nossa preocupação aqui em Tupanciretã é em relação às castrações. Né? Se você não faz um controle populacional, não tem como tu não tem fim, não tem como tu auxiliar todos. Aí esse ano a gente teve um auxílio do fórum através dos alvarás,
que a gente teve um bom valor, que a gente fez várias castrações, inclusive se não tivesse havido essas castrações, eu acho que a população seria bem maior. A gente pegou vários animais que estavam abandonados em pontos diferentes da cidade, conforme as pessoas iam nos avisando, a gente ia recolhendo, ia castrando e ia devolvendo para o seu lugar, né? Só que a gente sabe que o dinheiro acaba. A gente teve esse auxílio, eu mandei em março um projeto, o juiz nos auxiliou, e em setembro eu mandei outro. E a gente não teve liberação de recursos, né? Eu acho que eles não liberaram para entidade nenhuma. Então a parte de castração tá parada. E tu sabes que se tu doa um animal e tu oferece a castração, é mais fácil de tu doar. A gente teve mais de 25 animais adotados no período de março até junho, julho, que a gente estava oferecendo a castração. Só que com a parada da gente oferecer as castrações, o pessoal parou de adotar, né? Seria interessante a gente ter novamente esses alvarás para a gente continuar a castração. E agora, atualmente, a gente tem lá em torno de 40 animais, que eram animais doentes, que a gente tratou e estão lá para adoção. Só que a gente não pode oferecer a castração. Então, qual é o nosso projeto para 2017? É a gente conseguir parceiros para castração. Em junho, julho, eu enviei para todas as entidades. O Rotary nos auxiliou com uma certa quantia para algumas castrações, só que tu sabe que o valor de uma castração é alta, né? De machos não é tanto, mas fêmeas principalmente. Então, assim, o Rotary nos auxiliou, a gente enviou para a Associação dos Colorados, a gente já enviou para a Associação dos Gremistas, a gente enviou para a maçonaria, para todas as entidades que tu imaginar da cidade, a gente enviou um projeto falando a respeito que qualquer valor era. A gente teve uma resposta do Rotary, né? De repente estão se organizando para o outro ano, porque tudo é feito prestação de conta, é apresentado nota fiscal, inclusive fotos, né? A gente tem nessa questão a gente é muito responsável, porque não se tratando do nosso dinheiro, a responsabilidade é bem maior, né? E acho que seria isso. Quanto ao nosso projeto, é conseguir parceiros para o ano que vem para a gente continuar manter e continuar com as castrações. Perfeito. Quer dizer, o objetivo agora é essa questão de conseguir manter as castrações. Depois isso. Tem todo aquele sonho inicial, né, que eu tenho certeza que ele amainou, mas não morreu, né? Não. Ele está diminuído, ele está impossibilitado agora, né, com as dificuldades que a gente sabe que o país está enfrentando. Nós não somos diferentes disso. Mas eu chamo a atenção para quem tem um pouco mais de lembrança de como era 5 anos atrás aqui a nossa cidade com relação aos animais que ficavam circulando pela rua, praticamente abandonados, né? E nós tivemos, através desse trabalho da ADAT, que é um trabalho voluntário, da iniciativa pessoal aí dos criadores da ADAT, e que conseguiram atender, né, uma boa parcela das necessidades para a atenção desses animais que a nossa comunidade que continua a ter, mas muito mais controlado agora, muito mais acompanhado, né, do que era alguns anos atrás. E a gente sabe que o sonho aí dos fundadores é difícil, mas precisa ser... a gente tem que sonhar com alguma coisa, né, porque senão a gente fica na mesmice e aí não tem condição. Mas a Dana estava me chamando a atenção para um alerta que ela quer dar também com relação a esse período que nós estamos vivenciando. O Natal teve um pouco, mas especialmente no Ano Novo é muito comum as pessoas largarem fogos para a comemoração da data. É uma forma que as pessoas têm de expor a felicidade, de extravasar um pouco, né, de colocar uma alegria e a beleza também no ar através dos fogos de artifício. Só que isso para os animais é muito delicado, né? Alguns animais reagem, inclusive, de forma em pânico, praticamente, né? E ela gostaria de chamar a atenção para isso, por alguns cuidados, né, Danúcia? Isso. Agora, Miguel, eu não estava em Tupanciretã ali quando, infelizmente, o meu time, né, o Inter, caiu para a Série B. Foi uma comemoração, foi bombardear a cidade. Então, quando eu retornei, eu tive vários relatos de animais que teve casos assim sérios, inclusive de mortes, né? Teve um animalzinho que pulou de um pátio do vizinho e tentou sair pelas grades e ficou preso, né? Daí tu imagina, né? Ele abriu de fora a fora todo o abdômen dele, não teve como salvar. Então esse foi um dos casos, fora animais perdidos. Se tu olhar a página da DAT hoje, eu acho que tem uns 5.
que o pessoal está procurando, né? Porque eles tentam se esconder de toda maneira, eles saem sem rumo. E depois, para achar o caminho de volta é complicado. Então, assim, o que a gente pede não é que as pessoas não soltem. Inclusive, eu gostaria de esclarecer algumas coisas que aconteceram no período das eleições, né? A gente fez um pedido, porque a gente não tem como proibir, né? Só quem proíbe é através de lei, né? Então a gente fez um pedido e a gente enviou para todos os partidos, a gente enviou depois para os clubes, para a Vila Operária, para o Ventinho, para todos os clubes que tem aqui em Tupanciretã, a gente enviou um ofício pedindo para evitar e minimizar o uso, né? Então que fique bem claro, a DAT não tem esse poder, quem dera a gente tivesse, né? Mas a gente sabe que a gente não consegue. Então o que a gente pede agora no final do ano? Quem tem cachorrinho que se assusta muito, procura proteger. Deixa ele num ambiente que ele não tenha nada que possa se machucar. Que ele fique bem abrigado, que ele não consiga fugir, que ele não consiga se bater, que ele não consiga se machucar. Então esse é o pedido que a gente faz para os donos dos animais, né? Não adianta você largar no pátio, porque no pátio eles vão achar, eles vão cavocar, eles vão se jogar e eles vão tentar sair. Eles vão ficar muito mais assustados do que num lugar abrigado. E em relação às pessoas que soltam fogo de artifício, pode soltar? Pode. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso. A gente tem várias pessoas idosas, a gente tem doentes, a gente tem os animais, a gente tem as crianças também que se assustam, né? Então comemorem, sim, mas o quanto mínimo possível, se fosse possível, entendeu? Eu acho uma forma de comemoração, eu acho que diante da crise que a gente está, compra 1 litro de leite e doa no hospital, né? Compra 1 quilo de farinha e doa no hospital. Eu acho que é uma forma mais bonita da gente comemorar um início de ano, né? Dando apoio a uma entidade a um local que todo mundo vai precisar um dia, né? Então, em vez de comprar 2 foguetes, compra 2 litros de leite, dá no hospital. Tá certo. Essa é a orientação e sugestão que a DAT está fazendo através da secretária da Nuzi Scapim, que nos visita na manhã de hoje, e nos oportuniza ampliar um pouco mais de informações sobre essa instituição que se empenha, se dedica a proteger e auxiliar os animais e também, é claro, os proprietários dos animais, aí, porque quem tem um cachorro de estimação, um gato de estimação, que são os animais mais comuns aqui em nosso meio, normalmente tem carinho por eles, tem cuidado, né, tem apreensão e tem, através da DAT, aí, um apoio muito importante. E é claro que também o foco deles aí é os animais que que estão abandonados e que possam ser encaminhados então para que alguém possa adotá-los e ter o cuidado, né? Danuzi, eu quero agradecer a sua visita aqui, novamente elogiar a iniciativa de vocês. Eu sei que esse sonho que vocês fizeram é um desejo já de muitos anos e que está concretizado, ainda não na totalidade, tudo aquilo que vocês querem, mas é claro que já se fez muito por os animais aqui em Tupanciretã. E eu deixo o nosso microfone à sua disposição, se algo mais você gostaria de colocar como secretário da DAT aos nossos ouvintes. Só mais uma colocação, Miguel, em relação à ajuda que a gente presta. Antes de nos ligarmos, a gente gostaria que as pessoas fizessem uma pergunta para elas mesmas. O que eu posso fazer antes de ligar para eles? Porque na maioria das vezes a gente consegue resolver o problema sem ligar para alguém. E muitas vezes, às vezes a gente fica impotente porque a gente trabalha. Então, às vezes, no momento a gente não consegue ajudar. Às vezes, quando a gente visualiza e tem uma resposta, o problema já está muito mais grave, a gente não... Então, pessoal, a gente pede assim, ó, se caiu na sua mão é porque é para você ajudar, né? Então, veja o que você pode fazer antes de nos ligar, porque assim, ó, a gente está num período em que a nossa questão lá das baias estão lotadas, a gente não tem como recolher nada. O hospital universitário ali de Cruz Alta, que nos dá o maior apoio ali na Unicruz, o hospital ele está fechado, ele só reabre em fevereiro. Então, casos graves a gente não tem aonde levar, né? Então a gente pede assim, ó, veja o que é possível você fazer antes de você ligar para nós. A gente está sempre à disposição para orientar, para auxiliar.
às vezes a gente não consegue resolver o problema e a gente pede desculpa por isso. Mas sempre que é possível a gente auxilia. Só para te ter uma ideia, Miguel, agora nesse período de véspera de Natal, eu acho que a gente conseguiu encaminhar mais de 25 bebês de gatinhos. A gente conseguiu dar lar para eles. Quer dizer, se a gente consegue cuidar de 3, 4, às vezes 5, 6 em casa, as pessoas também conseguem. Nos mande foto, a gente compartilha até conseguir adoção. Outro assunto que eu queria falar é a respeito dos maus tratos. As pessoas não veem muito a gente falar sobre isso, nem na mídia, a respeito dos maus tratos. Mas qual é a orientação que a gente dá? Você vê algum caso de maus tratos, você faça um boletim de ocorrência, se você tiver foto, tiver vídeos, você vá na delegacia, você dê nome aos bois, não precisa se identificar. Né? Porque mais cedo ou mais tarde cai nas mãos do promotor, o promotor chama essa pessoa, pelo menos vergonha essa pessoa vai passar. Isso se não pagar valores, né? Que vai para o caixinha aquele que retorna para nós em formas de castrações. Então a gente pede assim, ó, se tiver acontecendo maus tratos, não pense que fica impune. As coisas estão acontecendo, só que a justiça ela demora um pouquinho, mas ela vem. Né? Então a gente pede que as pessoas fiquem de olho, que as pessoas observem, que as pessoas nos auxiliem, que as pessoas ajudem em questão. Agora é um período de muito calor, coloca um potinho de água na frente da casa. Né? Não custa todo dia você encher aquele potinho de água e deixar na frente da casa. Né? Então esse tipo de auxílio que a gente recebe, e só para te ter uma ideia, Miguel, o pessoal assim, ó, é muito compreensivo. Tem pessoas que nos ligam, Danuzi, tem uma turminha aqui que deixaram, o que eu faço? Será que a senhora tem condições de ficar cuidando para nós até serem adotados? Será que a senhora tem condições de nos mandar foto? E as pessoas auxiliam, as pessoas ajudam. Então essa forma de conscientização, essa forma de auxílio, de ajudar um animal, eu acho que aqui em Tupã tá aflorando, tu entende? Tá aflorando isso. Então a gente está tendo bastante ajuda da população, bastante mesmo. Pessoas que às vezes a gente nem imagina, às vezes te param na rua, te auxiliam com um saco de ração, né? Te auxiliam com R$10, R$5. Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de apoio que a gente recebe é o que nos torna fortes para continuar, né, na luta. E qualquer dúvida que tiver, é só entrar na página da DAT no Face e deixar a pergunta que a gente, tão logo a gente visualiza e a gente responde. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e agradeço mesmo, assim, eu agradeço a população, agradeço a cidade de Tupanciretã por essa consciência que está tendo, né? E principalmente a Rádio Tupã, porque sempre que a gente pede, a gente está aqui e a gente consegue esclarecer. Muito obrigado, Miguel. É um prazer, uma satisfação recebê-los aqui e continuamos à disposição sempre que necessário. Nos colocamos à disposição da Associação dos Animais aqui, dos Amigos dos Animais de Tupanciretã, a DAT, que hoje conversou com você através da secretária Danuzi Scapim.